Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, eu fiz aqui na minha sala. Eu vou falar hoje sobre a minha coleção do Tolkien, ou seja, a minha coleção sobre os itens do Senhor dos Anéis que eu tenho de livros e filmes. Antes de começar a falar da minha coleção, eu vou abrir dois presentes que eu ganhei esse final de semana da minha namorada. Olha, um primeiro é um negócio para colocar na prateleira, né, de Harry Potter, bem legal, deixar apoiado, né, tridimensional, bem legal, vou deixar aqui no canto. E o segundo, aqui, como vocês podem ver, olha, é um brasão da família Targaryen, do Game of Thrones, também muito legal. Então gostaria de agradecer a minha namorada por esses dois presentes muito legais. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha coleção dos livros do Tolkien. Eu postei umas fotos num grupo do Facebook do Tolkien e bastante pessoas pediram para eu fazer um vídeo, para eu elaborar um pouquinho mais a respeito da minha coleção de livros e filmes. Eu vou falar um pouquinho sobre ela hoje. Começando do começo, né, esse daqui foi o primeiro livro do Senhor dos Anéis que eu ganhei na minha vida. Esse aqui, né, como já é de se esperar, o primeiro livro que eu tive foi A Sociedade do Anel. Eu li ele a primeira vez antes dos filmes saírem e eu gostei bastante do livro. Eu li o primeiro e o segundo, na verdade, antes do filme 1 sair nos cinemas. Eu acabei não conseguindo assistir nos cinemas porque eu era muito novo, eu acabei assistindo só em casa, em VHS, que era aquela caixona dupla. As Duas Torres também da mesma coleção, né, sequência da Sociedade do Anel. Eu li mais ou menos no mesmo ano, conforme eu falei, antes do lançamento do filme 1. E O Retorno do Rei, que eu li entre o filme 1 e o filme 2 nos cinemas. Eu terminei a saga, eu li o Retorno do Rei. E o Retorno do Rei é bem interessante porque ele tem muita informação extra, que inclusive foi utilizado nos filmes do Hobbit. Ele tem informações sobre toda a história da Terra-média, informações que seriam mais bem abordadas em outros livros. Depois eu comprei o livro Contos Inacabados, que é um livro bastante interessante, que são contos soltos, na verdade que eles pegam os principais contos do livro Silmarillion e expandem eles para histórias, mais ou menos histórias completas, com começo, meio e fim. Depois eu li esse livro daqui, ó, que é o Silmarillion em inglês. É um livro muito denso, ele começa já no começo da criação do universo. Havia Eru, é o começo do livro, que é o Deus Supremo. Ele cria outros deuses menores, que criam os elfos, que criam... E é uma sequência de toda a história da Terra-média, até depois do Frodo e do Anel na Terceira Era. Então é bem legal para quem é fã radical do Senhor dos Anéis. É o livro mais importante, eu diria, porque engloba toda a história do Senhor dos Anéis no finalzinho do livro. E é um livro muito mais denso, que aborda muito mais a história e você entende muito melhor esse mundo que o Tolkien criou. E aqui é o primeiro que ele lançou, O Hobbit, que é um livro muito divertido, é um livro muito bom. Eu gosto bastante desse livro, com certeza é o mais divertido de ler, mas é um livro excelente. Eu vejo muitas pessoas falando que os filmes foram extremamente mal adaptados porque eles não têm a leveza e a diversão que esse livro tem. Eu concordo, mas eu sei que o Tolkien estava pensando em fazer uma versão nova do Hobbit, expandindo o universo. Então eu acho que o filme conseguiu chegar num meio termo. Eu não acho que precisariam ter sido 3 filmes, eu acho que 2 filmes teriam sido de bom tamanho, mas eu gosto bastante dos 2 primeiros. Eu tenho alguns livros bem diferentes que não são escritos por ele, como por exemplo esse daqui, que é um livro a respeito dos mapas da Terra-média, como a gente pode ver. Ele traz alguns mapas bem legais também. Ele traz 2 livros com bastante informações sobre a Terra-média, aqui ó, 2 livros de capa dura, muito boa qualidade, por sinal. Frente e verso aqui. E ele traz mapas desse tipo assim, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem no vídeo. Mas ele traz mapas nesses padrões assim. Traz vários mesmo, ó. E esse daqui, que também é muito legal, que mostra uma das regiões da Terra-média. Esse é um dos meus itens favoritos porque eu raramente vejo ele para vender. Eu comprei ele nos Estados Unidos e realmente é um item muito legal que dá para você enfeitar aí sua casa com os mapas.
Depois tem dois livros curiosos, que é Tales from the Perilous Realm e Mestre Gil Derram, e curiosamente a Martins Fontes trouxe a mesma capa da edição britânica para livros diferentes, então acho bem curioso eles usarem uma capa idêntica, é a mesma foto do Alan Lee, como vocês podem ver. Esse aqui é um livro que é uma tradução do Tolkien do conto Beowulf, que é um conto clássico, que foi uma das grandes inspirações para O Senhor dos Anéis, também é muito legal. Eu também comprei ele nos Estados Unidos, é bem difícil de achar aqui no Brasil, mas eu acho que na Livraria Cultura ou na FINAC deve ter. Aqui é uma versão diferente do Silmarillion também, que conforme eu já falei, que é um livro que explora bastante a história da Terra-média. Na verdade eu já tinha comprado esses livros, eu tinha pago um valor mais caro, mas eu vi bastante pessoas postando que vários sites como Americanas, Submarino estão com promoções bem legais e livros como esse aqui estão saindo a partir de R$ 9,90, dependendo da data que você entrar. Aqui é o livro Os Filhos de Húrin, que também é muito legal, conta uma história bem legal. Ele pega um conto do Contos Inacabados e expande mais ainda, ou seja, uma história que foi tratada no Silmarillion, foi expandida no Contos Inacabados e foi expandida mais ainda para virar um livro pelo filho do Tolkien, o Christopher Tolkien, que é o responsável hoje por trabalhar com toda a obra do pai dele. Ele está fazendo um trabalho muito bom. O livro tem várias imagens, tem várias coisas bem interessantes também. Tá vendo? Tem várias ilustrações grandes. Então é um livro bem legal de ler. Eu acho que para quem gostou do Senhor dos Anéis, é um dos livros mais legais para ler do Tolkien. Depois tem um livro do Tolkien de poemas, que é esse daqui, que é The Legends of Sigurd and Gudrun. Ele traz poemas... É um livrinho de poemas, eu já dei uma lida em algumas partes e tal, mas não é um negócio que é muito do meu interesse. Depois tem o livro Cartas do Papai Noel, que é um livro bem infantil também dele. É legal ter como um item de colecionador, mas também não é um livro que quem gosta das obras do Tolkien, mas não coleciona, não é um livro interessante. Aqui eu tenho a biografia do Tolkien também. É um livro que eu não me lembro muito, mas que eu li, vale muito a pena. A história dele realmente é muito legal. E para quem tem curiosidade de saber como um dos maiores autores do século XX, como que ele teve as inspirações dele, de onde ele veio e como foi a vida dele, eu acho que é um livro imperdível. Aqui é outro livro de poemas dele, As Aventuras do Tom Bombadil. Foi um livro bem difícil de achar. Se não me engano, foi o livro mais caro da coleção que eu tenho aqui, apesar de ser um livro pequeno, porque ele realmente foi bem difícil de encontrar. Eu não sei como tá agora para encontrar ele, pode ser que esteja mais fácil, porque a Martins Fontes está trazendo cada vez com mais frequência esses livros e cada vez mais barato. Depois tem a primeira edição mesmo do livro Silmarillion. Eu ganhei ele do meu pai aqui. Não sei se vai dar para ler. Em 2004, o Retorno do Rei foi lançado no Natal de 2003 e esse livro meu pai comprou para mim no começo de 2004. Então, certamente, a editora Martins Fontes aproveitou essa onda que estava do Senhor dos Anéis ganhando os Oscars e tal para lançar o Silmarillion. Aqui tem a edição grande do Senhor dos Anéis, que são nada mais nada menos do que os 3 livros juntos. Esse aqui eu ganhei do meu afilhado, André Augusto. Ele tinha esse livro já, mas como ele sabe que eu coleciono os livros, ele acabou me dando essa edição. Muito legal também. Aqui eu tenho algumas versões americanas, mais antigas do livro. Esse é o As Duas Torres. Outra versão das Duas Torres também, que eu gostava bastante de procurar em sebo. Para quem gosta de colecionar, eu recomendo que procure uma sebo aí na sua cidade. Aqui eu tenho o Retorno do Rei também, de uma dessas editoras americanas. E outra edição do Retorno do Rei também. E agora eu vou mostrar para vocês a coleção que eu estou mais longe de completar. Na verdade eu tinha 5 livros, eu acabei perdendo 2, que são os livros da história da Terra-média. Eu tenho o volume 1, 2 e 3. Aqui, como vocês podem ver, são capas excelentes. São livros que abordam temas bem pequenos mesmo, são livros preenchidos praticamente 100%. Foram livros que o Christopher Tolkien editou com as obras, com tudo que o pai dele escreveu a respeito da Terra-média. Ele editou e botou nesses livros. E eu tenho o The Book of Lost Tales, o The Lays of Beleriand, também é bem legal, eles vão engrossando inclusive, e o The Book of Lost Tales parte 2. Eu tinha o volume 4, o volume 5, mas até onde eu sei são praticamente 20 livros e eles são extremamente caros.
e eu inclusive parei de achar eles no único lugar que eu sabia que tinha, que era a Livraria Cultura. A Livraria Cultura parou de trazer esses livros para o Brasil e eles são extremamente caros para trazer de fora, então eu vou ficar a princípio com a coleção desses 3 só. Talvez algum dia eu compre os outros. E para finalizar tem mais um livro de poema do Tolkien, que é esse aqui, A Árvore e Folha. Esse aqui eu inclusive nem abri da última vez que chegou, eu deixei guardado porque, como eu disse, eu não tenho muito interesse por livros de poesia. E esse aqui é o Rover Random, que é um livro que lembra um pouquinho o Pequeno Príncipe, ele traz animação, ele traz desenhos também. É um livro bem infantil, é mais infantil do que o Hobbit. E aqui eu tenho 2 livros que não são do universo do Tolkien diretamente, né? São livros derivados, que é O Mundo Mágico do Senhor dos Anéis, que ele aborda bastante coisa sobre a saga do Tolkien. E esse aqui que também é mais ou menos a mesma ideia, o Senhor dos Anéis e o Mundo de Tolkien. Bom, galera, então essa é a minha coleção de livros da saga do Tolkien, que é meu autor favorito, é um dos livros que eu mais gosto de ler. O Silmarillion eu costumo ler a cada 2 ou 3 anos, eu pego e releio ele. Então sobre os filmes eu vou falar rapidamente aqui, porque todo mundo conhece os filmes. Eu perdi os 3 primeiros filmes da primeira edição, que era aquela edição que vocês devem conhecer, que abria, que ele tinha várias aberturas assim do DVD. Eu perdi os 3 primeiros, eram edições bem legais também. E eu comprei essa daqui, que é oficial hoje, na verdade, tá até fechada no plástico, que são os 3 filmes em DVD. Eu comprei mais para ter mesmo, porque eu perdi esses livros, os originais, os filmes originais, quer dizer. E os livros do Hobbit, eu tenho esse daqui. Eu tenho as 3 edições, na verdade, em 3D Blu-ray, que é duplo, né? Aqui é o do Desolação de Smaug. Cada um dos DVDs, se não me engano, vem com 2. Então vem 4 Blu-rays nessa versão aqui. E o da Batalha dos 5 Exércitos também, a mesma versão. A Warner continuou com essas edições do Hobbit, que foi bem legal para completar a coleção. E essa daqui, que para mim é o item mais legal de colecionador que eu tenho. É o item mais legal da minha coleção, que é essa versão Ultimate aqui do Senhor dos Anéis, a edição que eles chamam de edição definitiva, né? Que é a versão mais top aí dos filmes. Cada um deles vem com essa, né? Eu vou pegar um deles aqui. Os 3 vêm com uma capa assim, bem legal, que é uma capa original, entre aspas, feita só para ele. E vem com horas, aqui ó, e vem com horas e mais horas de extra. Cada filme são 1, 2, 3, 4, 5 Blu-rays por filme. Na verdade tem DVD e tem Blu-ray também. Traz aqui as 2 torres também. É muito bom mesmo essa edição. Eu já emprestei inclusive para algumas pessoas que adoraram. Aqui ó, ela realmente é uma versão de luxo mesmo. Eu não paguei tão caro na época. Se não me engano foi coisa de R$200, que é relativamente caro, mas é o preço de um Blu-ray qualquer hoje em dia. Tá vendo? São os 3 e trazem muitas informações. Para mim, só os extras já valeriam esse preço, porque realmente ele aborda tema por tema, setor por setor do filme, como isso foi feito e as dificuldades que eles tiveram de fazer o filme na Nova Zelândia. Bom, galera, digam aí o que vocês acharam da minha coleção. Postem fotos aí da coleção de vocês e se quiserem me marcar no Facebook. Eu não vou conseguir falar hoje sobre as minhas outras coleções, porque o tempo, na verdade, o vídeo, eu acredito que já esteja muito extenso. Então, outro dia, quando eu for falar de alguma outra coleção minha, eu já aproveito para abordar os outros itens da minha coleção do Senhor dos Anéis. Eu tenho alguns jogos de tabuleiro, eu tenho vários bonequinhos colecionáveis. Então, se vocês tiverem interesse também, digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.